Olá pessoal, paz a todos vocês. Eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar mais de 20 indicações sobre livro que envolve exegese e interpretação bíblica, beleza? Caso você se interesse por alguns, você possa aí adquirir para o seu conhecimento, beleza? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e também, se você quer estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição deste vídeo está o meu WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês envolve exegese, que é esse aqui, tá? O Fundamentos para Exegese do Antigo Testamento, beleza? Então esse aqui ele vai abranger o Antigo Testamento. Só que esse aqui é um manual de sintaxe hebraica, ou seja, é como se ele fosse uma gramática hebraica, né, que vai abranger mais coisas, ou coisas mais pontuais, né, ou mais elevadas da língua hebraica. Então, se você não estuda hebraico, eu não indico que compre esse livro, certo? Porque senão você não vai entender muita coisa, né? Você pode ficar perdido e também perder o gosto da leitura, perder o gosto do estudo sobre com esse livro aqui, beleza? Então, se você estuda hebraico, se você já estudou o hebraico instrumental, que é o hebraico inicial, então indico que compre esse aqui, porque aqui ele vai tratar sobre alguns tópicos da língua, né, dentro de um aspecto mais avançado. É um livro fininho, certo? Tem o que? Acho que 150 páginas vai ter, né, de conteúdo, certo? E que ele vai falar sobre as questões sobre preposições, sobre verbos, substantivos, adjetivos, entre outros tópicos. Beleza? Então é um bom livro para quem estuda hebraico e quer dar aquele passo além, beleza? Outro livro que eu vou indicar é esse aqui, do mesmo autor, certo? Esse aqui é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, né? Voltando aqui, o carro do gás estava passando, enfim. Esse livro aqui, Exegese, é Fundamentos para a Exegese, só que do Novo Testamento, que é do mesmo autor, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, só que aqui ele faz com o Marcelo Dias, né? Aqui abaixo, o Marcelo Dias. Então, esse aqui, olha só, certo? São dois diferentes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Esse aqui, ele é uma gramática grega, certo? Ele vai seguir uma ideia da gramática grega mais avançada, beleza? Então, caso você tenha estudado o grego básico, um instrumental, então eu indico que você compre esse livro aqui, certo? Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento, Manual de Sintaxe Grega, Manual de Sintaxe Grega. Aqui ele fala sobre nominativo, genitivo, dativo, verbo, vai falar sobre particípios, as funções que eles exercem de uma forma mais completa, beleza? Do que você pode encontrar em uma gramática básica. Então, caso você estude grego, é uma boa indicação. Porém, se você não estuda grego, eu indico que você não compre esse. E se não estuda hebraico, também não compre esse, porque você vai jogar dinheiro fora. Outro livro que eu gosto bastante, eu vou indicar aqui, é o Exegese do Novo Testamento do Manuel Alexandre Júnior, que é esse aqui, beleza? Esse livro aqui, ele segue o mesmo parâmetro desse, beleza? É como se fosse uma gramática grega mesmo, onde ele vai trabalhar nesse livro aqui só coisas da língua grega, certo? Então aqui ele vai trabalhar os tópicos da língua, como o caso nominativo, genitivo, mostrando os diversos usos que eles têm, caso dativo, verbo, preposições, conjunções e por aí vai. Certo? Então, para quem estuda grego, é uma baita obra, vai ajudar bastante nessa questão da língua grega, de você pegar mais a fundo, né? Que ele fala sobre
as orações independentes, orações subordinadas e daí sucessivamente. Então, se você estuda grego, compre, é um ótimo livro. Só que isso aqui é bom você comprar se você já tiver estudado a gramática básica, senão pode complicar um pouquinho, que ele não é básico, né? Ele não vai tratar sobre as questões iniciais da língua, certo? Ele vai tratar mais sobre sintaxe, sobre semântica, enfim. Então, esse é outro livro que eu gosto bastante. Eu tenho um outro livro aqui, Introdução à Exegese do Novo Testamento. O nome desse autor é um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse aqui, ó. O autor é esse aqui, beleza? Aqui, ó, abaixo aqui. Esse aqui, Introdução à Exegese do Novo Testamento, é um bom livro, porém é aquela coisa. Se você não estuda grego, não está envolvido com essa questão de linguística, indico que não compre. Por quê? Porque os tópicos, quase todos, envolvem essa questão. Olha só, no tópico 3, né, que ele vai começar a falar mesmo sobre os assuntos, ele fala sobre crítica textual. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Crítica textual. Beleza? Que é um dos passos, né, da exegese. E aí, no tópico 4, no tópico 5, ele fala sobre análise textual. Depois ele vai para a crítica literária, crítica das fontes. Fala sobre a história das formas. Fala sobre a história da tradição, história dos conceitos e motivos, né, história da redação, hermenêutica, exegese da literatura epistolar do Novo Testamento envolvendo Paulo e os escritos pós-paulinos e por aí vai. Tem alguma coisa que não vai abranger grego? Tem, beleza? Mas é um livro mais voltado para essa área, porque quando envolve exegese, sempre vai ter grego, sempre vai ter hebraico, não tem como fugir disso. Todos os manuais de exegese fazem isso, pelo menos todos os que eu tenho aqui, nenhum ele fica sem falar sobre esses assuntos. Então, se você gosta muito de linguística, de grego, hebraico, essas coisas, hebraico não, porque esse aqui é do Novo Testamento, tá? Mas se você gosta muito de grego, tá aqui um bom livro para você adquirir. Eu gosto bastante dele. Outro livro que eu também gosto muito é esse aqui, Exegese do Novo Testamento, certo? Desse autor aqui, ó, John Grossmick, acho que é assim, né, o nome dele. Esse autor aqui, no caso, esse livro aqui, como ele é do Novo Testamento, né? Então ele vai abranger muita coisa sobre grego. Aqui é só grego, certo? Ele vai trabalhar muita coisa sobre grego. Primeiro, ele na parte 1, ele vai falar sobre a filosofia da exegese, onde vai ter ali 6 tópicos que ele vai trabalhar, beleza? Tipo, a definição do termo exegese. Depois ele fala sobre a definição da disciplina da exegese, o papel da disciplina da exegese, o objetivo da disciplina, a hermenêutica para a disciplina da exegese, um método para a disciplina da exegese, só no capítulo 1, só na parte 1. Aí na parte 2 ele vai falar sobre a preparação para a exegese. No 3 ele fala sobre a prática, né? E assim ele vai. E aqui ele vai falar sobre análise exegética, análise teológica, análise histórica, análise lexical, análise gramatical, enfim. Então vai envolver muito grego, né? Ele traz muito isso. Tem uma parte aqui que ele coloca o capítulo 1, 2 e 3 de Colossenses completo, certo? Tipo isso aqui, ó, ele começa aqui, ó, no capítulo 1, olha aqui, ó. Até com diagrama vem, tá vendo? Então aqui é grego, ó, grego, certo? Então, esse livro, se você gosta de estudar grego, eu indico que compre, é um bom livro, beleza? Outro livro que eu gosto muito mesmo, esse aqui, Metodologia do Novo Testamento, Introdução aos Métodos Linguísticos e Históricos Críticos. O nome desse autor aqui, eu acho que é quase impronunciável, né? Parece ser Wilhelm Eger, algo assim, esse aqui, ó.
O autor é aqui, né? O nome dele, beleza? Qual é o foco desse livro, né? Como ele fala sobre introdução aos métodos linguísticos, aí vai envolver muita questão de linguística. Se você não estuda grego, não estuda essa área da linguística em si, digo que não compre porque você pode jogar dinheiro fora, né? Aqui ele fala sobre a leitura, sobre o aspecto diacrônico e sincrônico, ele fala sobre a teoria do texto, ele fala sobre a leitura, sobre o aspecto histórico, né? Ele fala sobre a leitura, né? Envolvendo ali o aspecto hermenêutico e entre outros tópicos, beleza? Então, assim, é um livro que vai ter alguns tópicos que se você não sabe grego, você pode absorver, certo? Você pode ali pegar alguns assuntos, só que vai ter outros que vai envolver muito essa questão da linguística, né? Do grego em si. Então, sim, se você quiser comprar, é um bom livro, né? Até porque se você se interessar pelo estudo da língua grega, vai ajudar bastante. Mas tem alguns tópicos aqui que você pode entender, que você pode até evitar, né, cometer alguns erros que algumas pessoas cometem e ele trabalha aqui dentro, ok? Então é um bom livro. Outro livro que eu gosto muito, pessoal, é esse aqui, ó. Esse aqui. A interpretação da escritura em defesa do método histórico crítico. Você sabe o que é o método histórico crítico? O Fábio Sabino, né, ele usa bastante esse método. Segundo ele segue, né, este método. E se você não sabe o que é, eu indico aqui. Aqui ele vai falar sobre a origem desse método, quando surgiu, com quem surgiu, né, e assim vai. Então, assim, é um livro que não necessariamente vai pedir um conhecimento de grego, beleza? Então, se você não tiver conhecimento da língua grega, mesmo assim você pode comprar este livro aqui e pegar muita coisa boa que tem aqui dentro, né? Então, aqui ele fala sobre o sentido das escrituras. Aí ele trabalha o sentido literal, o sentido espiritual e o sentido pleno. E o sentido acomodado da escritura. Já viu isso? Sentido acomodado? Então, esse livro fala. O que é isso, né? Então, ele trabalha aqui, beleza? Aí ele fala a respeito da interpretação da Bíblia na igreja. Ele vai trabalhar aqui o método histórico crítico de interpretação da escritura, que ele fala sobre a origem, ele vai falar sobre um monte de assunto, beleza? Então é um bom livro, se você estuda grego ou não, indico que compre ele, vai ajudar muito nas suas pesquisas. Outro livro que eu acho muito bacana, só que ele é um livro bem simples, ele é um livro assim, digamos que inicial, né? Que é esse aqui, ó. Interpretação Bíblica. Esse livro aqui, o que é que ele faz? Ele tem 4 tópicos, beleza? Um dos tópicos é trabalhar a língua hebraica inicial, certo? Ele trabalha com a língua hebraica do começo ali, pronúncia, alfabeto e tal. Então ele vai trabalhando o começo da língua hebraica. Então ele vai te dar uma noção de hebraico, caso você não tenha, caso você não saiba nada, ele vai te dar uma boa ajuda, né, para você começar a língua hebraica. Também ele faz isso com a língua grega, né? Ele também começa ali falando sobre o alfabeto, pronúncia de cada letra e tal. Então, assim, é um livro que, para iniciante, que quer estudar grego ou hebraico, que quer ele começar, né, dar aqueles passos. Então, ele vai ajudar bastante. Além desses 2 tópicos, ele vai envolver a questão da arqueologia no último tópico, tá? Esse livro ele tem 4 tópicos, então no último ele fala sobre arqueologia, né? É uma boa matéria também. Então ele fala sobre exegese bíblica no tópico 1, no tópico 2 o hebraico, no tópico 3 grego e no tópico 4 ele fala sobre a arqueologia. Só que esse aqui, lembrando, é para iniciantes. Mas se você é um cara que já tem um bom conhecimento e quer comprar, indico também.
Outro livro que eu gosto bastante e eu me surpreendi muito com ele é esse livro aqui, ó. O livro da exegese à exposição, do Robert Cruikshank. Esse livro aqui, ele me chamou muito a atenção, por quê? Porque ele é um guia, olha só, guia prático para o uso do hebraico bíblico. Então, quer dizer, isso aqui é um livro especificamente sobre a língua hebraica, beleza? Ele vai trabalhar as questões avançadas da língua hebraica, ele vai trabalhar os tópicos mais avançados que você não estuda em uma gramática básica, certo? Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar muito. Além disso, ele fala sobre crítica textual, ele fala sobre o sentido que as palavras podem ter, ele trabalha discussões de texto na língua hebraica, sobre traduções. Então, assim, para mim, é um dos melhores livros que temos sobre a língua hebraica, sobre o estudo mais avançado da língua. Se você não estuda hebraico, pode descartar esse livro aqui. Mas se você estuda, pode colocar na sua lista que você não vai se arrepender. Mais um livro que eu gosto muito também é esse aqui, o Manual de Exegese, né? O Manual de Exegese Bíblica do Douglas Stuart e Gordon Fee. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, né? Olha aqui, ó. Antigo e Novo Testamento, certo? O Antigo Testamento fica com o Douglas Stuart e o Novo Testamento fica com o Gordon Fee. Aqui, o que eles trabalham? Eles trabalham questões lexicais, por exemplo, aqui, ó, no Antigo Testamento, tá? Aqui, ó. Ele vai envolver a língua hebraica, ó, tá vendo aí? É o que eu falo. Quando envolve exegese, não tem para onde correr. Vai falar sobre hebraico, caso for no Antigo Testamento, né? Aqui ele vai falar sobre crítica textual, ele vai falar sobre linguagem, né? Ele vai falar sobre versões, sobre traduções. Ele vai falar como você deve fazer o passo a passo para a exegese e assim vai. Mesma coisa no Novo Testamento. Então, olha aqui, ó, o Novo Testamento. Olha o que o Gordon Fee apresenta, ó. Tá vendo? Grego. Grego, meu querido, não tem para onde correr, certo? Então, se você quer ter esse manual de exegese, né, do Douglas Stuart e Gordon Fee, é para você ter noção, pelo menos noção, da língua hebraica e da língua grega. Outro livro muito bom que eu gosto bastante é esse aqui, ó, do Henry Virkler, que é o Hermenêutica Avançada, né? Esse livro aqui, ele serve muito para quem gosta muito de grego, principalmente. Por quê? Porque tem um tópico aqui que ele vai falar sobre análise léxico-sintática. O que é isso, né? Uma análise léxico-sintática. Muita gente fala disso. Talvez você tenha ouvido falar, mas não sabe o que é. Ou talvez sabe já e está tudo certo, né? Então aqui ele vai falar sobre alguns assuntos do tipo história da interpretação bíblica, introdução à hermenêutica bíblica, análise léxico-sintática, análise teológica, métodos literários especiais como símile, provérbios, parábolas, alegorias, metáforas e por aí vai. Né? Ele fala sobre os métodos literários especiais como tipos, profecias e literatura apocalíptica, beleza? Então aqui é um livro que, se você sabe grego, ótimo. Se você não sabe, ótimo também, você pode aprender do mesmo jeito, vai ter muito conteúdo bom aqui. Eu gostei bastante, mesmo ele sendo fininho, ele traz um conteúdo muito bom. Eu gostei bastante. Está aí mais uma indicação para vocês. Outro livro que eu gostei também muito dele, que é esse aqui, Bíblia, Exegese e Religião. Esse livro aqui ele é um pouquinho diferenciado desses outros, né? Ele não vai trabalhar a questão de grego, hebraico, esse tipo de coisa, especificamente, né? Aqui ele vai fazer muitas perguntas, tá? Que ele vai abranger algumas discussões acadêmicas sobre alguns tópicos que vai envolver a arqueologia. Então, por exemplo, aqui ele vai falar assim, o dilúvio universal, lenda ou fato histórico? Aqui ele fala sobre o bezerro de ouro, um pecado de idolatria.
O êxodo do Egito, mito ou realidade? Aí ele fala, as pragas do Egito, prodígios divinos ou fenômenos da natureza? A bênção de Judá, uma chave messiânica? O sacrifício de Isaac, um Deus cruel ou um pai insensível? Que ele vai falar sobre esse tipo de pergunta, né? E aí ele vai trabalhar todas essas questões, né, envolvendo essas perguntas. O primeiro tópico é o seguinte, ó, Abraão, o pai do monoteísmo, né? Então aqui ele vai trabalhar todos esses fatores, certo? Abraão no Egito, um desafio exegético. Então é um bom livro nesse aspecto, de fazer perguntas, né? O êxodo realmente existiu? Ele é um mito? É uma realidade? Enfim, é um bom livro. Eu indico aí para vocês. Aqui ele não vai trabalhar a questão de hebraico ou esses tópicos, beleza? Outro livro que eu gosto muito, pessoal, até porque ele abrange muita coisa de grego, muita coisa mesmo, é esse aqui. Exegese do Novo Testamento desse autor aqui, né? Acho que é Wine, né? Enfim, esse livro, ele é um livro muito bom, mas eu indico para você que está entrando na área da linguística, que você quer aprender mais sobre essas questões. Porque aqui no tópico 2, o capítulo 2, ele vai falar sobre tradução. Então ele vai trazer um tópico só sobre tradução e aqui ele vai trazer algumas questões sobre a língua grega. Aqui ele vai trazer gramática, sobre questões de léxicos, entre outros tópicos. Aí no tópico 3, capítulo 3, ele fala sobre a crítica textual, beleza? Como ele fala sobre os textos, né? Ocidental, texto crítico, texto bizantino e por aí vai. Embora tenha algumas informações aqui sobre o texto bizantino que não seja fato, ele vai trazer, né? E que já foi até desmentida por outros estudiosos. Mesmo assim eu indico, é um baita livro. O capítulo 4 ele fala sobre análise literária, no capítulo 5 análise da redação, no capítulo 6 análise das formas, no capítulo 7 ele vai abranger análise da história da transmissão do texto. Então assim, muita coisa aqui ele vai trabalhar sobre grego, sobre redação, sobre interpretação, entre outros tópicos, né? Análise do conteúdo no capítulo 10, que ele vai abranger semântica, semântica da palavra, semântica do texto, análise narrativa e por aí vai. É um baita livro. Se você estuda grego e não tem esse livro aqui, meu irmão, você tem que comprar ele hoje. Enfim, vamos continuar aqui, né? Que tem muitos livros ainda que eu vou indicar, beleza? Outro livro que eu gostei bastante, pessoal, muito, 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 e esse livro me surpreendeu de uma forma muito positiva. Esse livro aqui, ó, Interpretação Bíblica, do Roy Zuck. Esse livro aqui, ele me chamou muita atenção quando eu comprei ele, quando eu abri ele, que eu vi os assuntos, eu digo, poxa, era disso que eu estava falando, né? Porque aqui ele vai falar, né, a interpretação bíblica, o que é e por que fazê-la. Aí depois ele trabalha a interpretação bíblica hoje e ontem. Aí depois ele fala qual ponto de vista é válido. Aí depois ele fala a transposição do abismo cultural. Esse tópico é muito bom. Ele fala também a transposição do abismo gramatical e do abismo literário. Olha só, abismo gramatical já vai envolver questões de línguas, né? Aqui ele vai trabalhar questão de sentido, como é que uma frase ela pode ser entendida em nossa língua e em outro idioma diferente do nosso. A mesma frase ela pode ter sentidos opostos, certo? E isso é muito bom para quem estuda grego, para quem ensina grego. Aí ele fala sobre figuras de linguagem, ele fala sobre o exame de tipos e a compreensão dos símbolos. Ele fala sobre o exame das parábolas e a análise das alegorias, a interpretação da profecia, o emprego do Antigo Testamento no Novo Testamento. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque vai envolver a língua hebraica e a língua grega, beleza? Então, é um baita livro. Para mim, é um dos melhores livros sobre interpretação bíblica do Novo Testamento. Um livro aqui que eu gostei bastante, ele é até fininho, pequeno, mas eu gostei muito, ele tem um ótimo conteúdo, é esse aqui. Hermenêutica, uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica, da editora Shed, beleza? Esse livro aqui, ele foi feito por diversos autores, aqui ele é um livro fininho, sabe? Ele é um livro feito por diversos autores, né? Onde cada autor ele trabalha um tópico
diferente. Por exemplo, o tópico 1, né, é comentado por Gordon Fee, que o assunto é o seguinte: a história como contexto para a interpretação. Aí no capítulo 2, Elmer Dyke, ele comenta sobre o cânon como contexto para a interpretação. Já viu isso? O cânon como contexto para a interpretação? Se não viu, neste livro aqui vai ter esse tópico e é excelente. Aí você vai ter o J. Parker, a teologia e a leitura da Bíblia, Craig Maiguire, a sociologia do conhecimento e a arte da suspeita, uma interpretação sociológica da interpretação. É um tópico muito legal também. Lauren Wilson, a hermenêutica e a reação pós-moderna contra a verdade. E por fim, James Walston, visando a uma espiritualidade bíblica. Então, se você quer ter conhecimento sobre esses tópicos, esse livro aqui vai te ajudar bastante, beleza? Outro livro que basicamente muitas pessoas têm, muitas pessoas já compraram. Ih, o cachorro começa a latir, hein? Voltei, pessoal. Aqui é um pouquinho complicado, né, fazer vídeo, porque se você fizer algum vídeo longo, acontece isso, é barulho para todo lado. Enfim, continuando, esse aqui, Entendes o que lês? Do Gordon Fee e Douglas Stuart de novo, né? Aqui eles vão, né, trabalhar muitos tópicos ótimos, né, excelentes, que eles falam sobre tradução, né, como escolher, fala sobre crítica textual, fala sobre diversos tópicos interessantes. Se você sabe grego ou não, indico, é um bom livro, que ele não vai falar só sobre grego, né, sobre tópicos de línguas, que ele fala sobre parábolas, fala sobre profecias, salmos, sabedoria, apocalipse, né, imagens e tal. Aqui ele fala sobre epístolas, né, epístolas, questões hermenêuticas, epístolas, aprendendo a pensar contextualmente. Enfim, então aqui é um livro que, se você sabe grego ou não, é ótimo, beleza? Eu digo aí para qualquer pessoa pode adquirir este material que é muito bom. Entendes o que lês? Antes de eu comprar ele, né, eu li na casa do meu irmão, que ele tem. Aí eu digo, poxa, tem muito conteúdo bom aqui, já está na minha lista, né? Outro livro que eu gosto muito e serve tanto para quem sabe grego como para quem não sabe, né? Esse aqui, Os Perigos da Interpretação Bíblica, de J. Carson. Esse livro aqui, mesmo sendo fininho, ele tem um excelente conteúdo, né? Principalmente para quem estuda grego aí, para evitar alguns erros que ele trabalha aqui, como por exemplo, falácias vocabulares, falácias gramaticais, falácias lógicas, entre outros tópicos, né? Falácias históricas e de pressupostos. Depois ele faz ali uma reflexão final e fala sobre o índice de assuntos, de autores e de passagens bíblicas e ponto. Então, assim, é um livro que vai ajudar você a compreender algumas questões. Você já ouviu falar sobre a falácia do radical? Isso aqui o pessoal comete bastante, esse tipo de erro. Eu vejo muito isso aqui. Já ouviu falar sobre o anacronismo semântico? O que é isso, né? Obsolência semântica, já ouviu falar? Se não, esse livro fala, ele vai tratar sobre todos esses tópicos e é muito bom. Mesmo se você não souber grego, você vai compreender o que ele está falando aqui, certo? Então esse livro ele vai ajudar você bastante. Outro livro para indicação é esse aqui. São 3 autores, né? William Craig Blomberg e Robert Hubbard. Esse aqui, ó, grosso, é um livro grosso, beleza? Esse livro aqui ele serve tanto para quem estuda grego quanto para quem não estuda. Ele é um livro do povão, né? Porque assim, aqui ele vai tratar sobre diversos assuntos. Ele não fica apenas em um tópico específico, né? Que ele fala sobre a necessidade da interpretação. Então vai ter muitos tópicos aqui que vai ajudar você a entender melhor, né, quais as dificuldades que temos para a interpretação bíblica. Aqui ele fala sobre a história da interpretação, aqui ele fala sobre as abordagens literárias, aqui ele fala sobre o cânon e as traduções, aqui ele fala sobre o intérprete e o seu objetivo, qual é o objetivo do intérprete. Então ele vai ter um tópico muito bom sobre isso.
o objetivo da interpretação, fala sobre as questões de poesia, né? Fala sobre poesia hebraica, fala sobre os gêneros literários do Antigo e Novo Testamento, que é um tópico importantíssimo para a interpretação. Então, é um dos melhores livros que temos hoje no mercado para a interpretação bíblica. Eu indico aí para você, beleza? Outro livro, pessoal, que eu gosto muito, para mim um dos melhores livros, é o do Andreas Kostenberg e Richard Patterson, enfim. Convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica, esse aqui, ó. Esse livro aqui, meu amigo, vou dizer a você, é um dos melhores. Esse livro aqui, para quem gosta de grego, para quem gosta de língua hebraica, é muito bom porque ele aborda esses dois assuntos. Ele aborda sobre esses temas, que ele vai falar muito sobre semântica, sobre gramática, sobre questões sintáticas da língua. Aqui ele fala sobre questões gramaticais, aqui ele vai falar sobre linguística, sobre falácias exegéticas, que é abordado nesse aqui também, beleza? Aqui ele fala sobre a interpretação da linguagem figurada. Meu irmão, esse livro ele é muito completo. Só que ele não é um livro para quem estuda apenas grego. E se você não estuda, fique tranquilo, pode adquirir, porque ele fala sobre outros tópicos também, que não vai abranger essa questão em si, certo? Aqui ele vai falar sobre parábolas, né? Que ele fala sobre a questão do foco das escrituras, fala sobre o cânon, certo? Do Antigo e Novo Testamento, fala sobre o gênero literário, que é muito importante, fala sobre as epístolas, fala sobre a visão apocalíptica, certo? Então aqui ele vai falar sobre diversos tópicos, é um dos melhores livros sobre interpretação bíblica. Esse livro abre muito a minha mente sobre essa questão. Outro livro que vai no mesmo caminho desse aqui é esse aqui, ó, o do Great Osborne. O cachorro começou a latir de novo, ó. Voltando aqui, pessoal, esse aqui, né, que eu apresentei, a espiral hermenêutica, ele segue praticamente a mesma linha desse, certo? É como se eles se complementassem entre si. Meu irmão, vou dizer uma coisa a você, esse livro aqui, juntamente com esse aqui, é show, é muito bom. Esse livro aqui ele vai tratar muito sobre gramática, beleza? O tópico 2 é só sobre gramática, que ele vai trabalhar o sistema verbal, o sistema nominal, preposições, partículas, orações, gêneros internos. Já viu isso? Gêneros internos e critérios internos e critérios externos. Eu falei gênero, né? Enfim, desculpem aí. Aí ele fala sobre a análise gramatical do texto, ele fala sobre a semântica, né? Que vai envolver falácia lexical, falácia da raiz, uso indevido da etimologia. Isso aqui o pessoal comete tanto no Facebook, eu vejo direto. Uso inadequado de significados posteriores, ele trabalha muito essa questão. Falácia do significado único, então que é só sobre semântica. Então vai ter um tópico só sobre gramática, outro só sobre semântica, outro só sobre sintaxe, e depois ele vai falar sobre outros tópicos, né? Como pano de fundo histórico e cultural. Ele fala sobre a narrativa, poesia, sabedoria, profecia, parábola, o Antigo Testamento no Novo Testamento. Meu irmão, é muita coisa. Fala sobre a homilética, teologia sistemática, certo? E por aí vai. Então assim, vai ter muito assunto que pode, com certeza, pode não, vai ajudar você, sem dúvida alguma. Então, é um livro que eu indico também, beleza? É um dos melhores também sobre interpretação. Esse aqui e aquele esse aqui, ó. Para mim, foram os que eu mais gostei. Mas vamos continuar, porque ainda tem 3 livros aqui para apresentar. Esse aqui, Introdução à Hermenêutica Bíblica, também indico para vocês. É um excelente livro, certo? Gostei muito do conteúdo que é apresentado aqui pelo Walter Kaiser e Moisés Silva, certo? Aqui ele vai ter 4 partes, né? Esse livro ele tem 4 partes. Na parte 1 ele fala sobre a busca por significado, orientações iniciais. Aqui ele vai falar sobre quem precisa de hermenêutica, né? O sentido do significado. Olha que coisa interessante.
o sentido do significado, né? Aí ele fala, sejamos lógicos, usando e abusando da linguagem. Aí no capítulo 2 ele vai falar sobre outros tópicos, como compreendendo o texto, o sentido nos gêneros literários. Aqui é muito bom essa parte, porque ele traz alguns exemplos fenomenais que você compreende muito bem essa questão dos gêneros literários, que é fundamental para a interpretação. Uma coisa é você interpretar poesia, outra coisa é você interpretar história, né? São dois gêneros diferentes, então vai ter interpretações, obviamente, distintas. Respondendo ao texto, significado e aplicação. E, por fim, a busca por significado, outro desafio. Aqui ele vai falar sobre mais 4 tópicos, beleza? Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Introdução à hermenêutica bíblica, indico para qualquer pessoa que estuda grego, que não estuda. Ele não é um livro restrito para de um assunto só, certo? E esse aqui do Michael Gorman, ou Michael Gorman, introdução à exegese, né? Gostei bastante, porque ele fala muito sobre as questões exegéticas, né? É um livro que eu gostei muito, certo? Indico aí para qualquer pessoa, certo? É até bom que você que está começando aí, né? Que quer começar nessa questão, que ele vai trabalhar a questão da síntese, certo? Ele trabalha sobre a análise detalhada do texto, ele trabalha sobre análise formal, forma, estrutura e o movimento do texto. Aqui ele vai trabalhar a questão do o contexto histórico, literário e canônico do texto, um tópico muito bom. Análise formal, que é a forma, estrutura e movimento do texto, que eu já mencionei, e entre outros tópicos, a interpretação teológica e por aí vai. E por fim, ele também dá, né, a questões aqui, ó, recursos para exegese, certo? Exegese e o exegeta, erros a evitar, descobertas a fazer. Então, é um tópico que eu indico para qualquer pessoa, se estudar grego ou não, vai ter conteúdo aqui muito proveitoso para vocês, beleza? E por último, eu vou apresentar um livro mais teórico, certo? Que não vai abranger discussões sobre grego, sobre hebraico, sobre esses tópicos linguísticos, né? Esse aqui, Hermenêutica, de Lawrence Smith, acho que é assim o nome desse autor. Esse livro aqui, ele é, como eu já disse, né, muito teórico, né? Que ele vai falar sobre a hermenêutica do ponto de vista de vários autores, tá? Aqui, ó. O tópico é esse aqui, ó. Beleza? Então aqui ele fala sobre o ponto de vista hermenêutico de vários autores, né? A compreensão hermenêutica de Dilthey. Quem foi esse cara? Aí quando você abre a página, ele fala onde ele nasceu, onde ele estudou, quando ele morreu e por aí vai, certo? Qual foi a formação dele. Então cada erudito aqui, ele fala onde nasceu, onde viveu e tal. Então é um livro que depois ele fala, ó, controvérsias hermenêuticas, que é um assunto também muito bom. Então indico também, só que é mais teórico, beleza? Então é isso aí. Aqui eu vou finalizando este vídeo. Me desculpem se ficou muito grande, mas apresentar mais de 20 livros tinha que ser um pouquinho grande, né? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desses livros aqui, certo? E até o próximo vídeo.